Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de número 94, onde o assunto de hoje será entalpia. Pessoal, por favor não durmam até o final da aula, porque esta aula de hoje ela vai ser um pouquinho extensa. Vai ter muitos conteúdos novos, né? Mas assim, que são extremamente importantes, principalmente para quem for fazer prova do Enem. O Enem adora termoquímica. Então a termoquímica nós vamos ter que ir com bastante calma, com bastante cautela para ficarmos bem craques nos assuntos, belezinha? Então, galerinha, na aula de hoje eu quero estar falando com vocês um pouquinho sobre entalpia, que é representada pela letra H. O que seria então, galera, a tal da entalpia? A entalpia, ela nada mais é do que o nome das energias envolvidas numa reação química, beleza? Ela é o nome dado às trocas de calores internas que tem dentro, que acontecem em reações, aonde ocorre liberações de calor ou absorção de calor. Aí esse nome na química nós chamamos de entalpia e representamos pela letra H. Belezinha, pessoal? Então, isso seria a entalpia. Agora que nós conhecemos a entalpia, nós podemos entrar num assunto chamado endotérmico. Ou, para ser mais bonitinho, né? Quando nós estamos falando ou nos referindo às reações do tipo endotérmica, que seriam reações, então, endotérmicas. Reações endotérmicas, galera, é aquele tipo de reação aonde rolou lá a troca de reação, tudo mais, tudo bonitinho, mas houve uma absorção de energia do meio, entendeu? Perdão, da vizinhança. Então, o meio reacional, né, o nosso sistema de trabalho, ele está roubando o calor da vizinhança. Então, em outras palavras, seria aquele exemplo que eu dei em algumas aulas atrás, o nosso bolo de chocolate quentinho lá em cima da mesa, com aquela calda, né, saindo até fumaça. Por que após um tempo vai esfriar? Porque este bolo que estava quente vai começar a absorver, né, o calor da vizinhança, né, para ele atingir um equilíbrio térmico, né? Aí lembramos lá da lei zero da termodinâmica, belezinha? E também quando ele absorver esse calor, né, ele vai começar então a baixar a sua temperatura. Nas reações químicas acontece do mesmo jeito. Tem reações químicas que elas vão roubar o calor do meio. Então, por exemplo, se nós colocarmos a mão sobre um sistema reacional onde a reação é do tipo endotérmica, nós sentiremos o quê? Ele frio, porque ele está roubando o calor da vizinhança. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Galera, então, como nós representaríamos as reações termoquímicas? Então aqui vamos ver dois exemplos aqui que vai ilustrar bem essa ideia de como nós representaríamos essas reações. Olha só, a primeira reação ela poderia ser representada então nos reagentes. Um ou mais produtos reagindo entre si, né? Tendo a absorção de calor para formar um produto B qualquer. Tranquilo? Então aqui eu dei um exemplo prático para vocês. Então, como nós leríamos essa reação termoquímica? Nós falaríamos assim: 1 mol de dióxido de mercúrio sólido absorve 90,7 kJ de energia, dando 1 mol de mercúrio líquido, liberando mais meio mol de oxigênio gasoso. Belezinha? Então, assim que nós leríamos, tá? Quando as energias elas estão no produto, significa que a reação é do tipo endotérmica, que ela está absorvendo energia. Belezinha? Então, isso vai ser assim fundamental para nós, né, entendermos cada um desses termos. Depois nós iremos fazer alguns exercícios para fixar bem essa ideia, beleza? Mas por enquanto vamos ficar só na teoria mesmo, tá? E quando a reação então for do tipo exotérmica, o que seria então uma reação exotérmica? A reação exotérmica, galera, é aquele tipo de reação
que libera calor para a vizinhança, né? Por exemplo, a reação de combustão, que dá fogo, entendeu? Ela libera muita energia. O que é o fogo? É uma energia luminosa, né? E também que libera muito calor. É a mesma coisa nas reações exotérmicas. Elas, após acontecerem, liberam muita energia para o sistema, liberam muita energia lá para o meio, beleza? Então, essa energia que é liberada lá para o meio, né? Esse calor de reação que é liberado, então, né, nós falamos que a reação é do tipo exotérmica. Belezinha? Algumas reações são tão exotérmicas que elas chegam a ser explosivas, tá? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Então vamos ver aqui agora como que nós representaríamos essas equações termoquímicas na forma de equações, né? Então olha só, imagine que um produto A qualquer, ele reage, e ao ele reagir vai formar um produto B e vai ter uma liberação de calor, belezinha? Igual então a formação da água. Olha só, como nós leríamos essa equação termoquímica aqui de baixo. 1 mol de hidrogênio gasoso reage com meio mol de oxigênio gasoso, produzindo 1 mol de água gasosa, liberando 285,5 kJ de energia. Belezinha? Então, essa seria a maneira correta de nós lermos, então, uma equação termoquímica. E se fosse para nós representarmos isso, então, galera, graficamente, hein? Como que seria isso? Então, para as reações endotérmicas, olha como que seria o gráfico dessa reação. As reações endotérmicas não são aquelas que absorvem energia? Então aqui está a entalpia dessa reação, correto? Então, se aqui o meu estado inicial, os meus reagentes, se absorve energia, aqui embaixo nos reagentes vai ter uma energia mais baixa do que nos meus produtos, belezinha? Então aqui é o caminho da reação. Então olha só aonde está as energias envolvidas nos produtos e olha onde está a energia envolvida aqui embaixo nos reagentes, belezinha? Então, pessoal, observe que aqui nesse meio aqui, dessas duas reações, dessas duas equações termoquímicas, houve uma absorção de energia. Por que houve uma absorção de energia? Porque a energia dos reagentes são mais baixas do que as energias do produto, belezinha? Aqui no meio, então, nós dizemos que isso daqui, né, que nós representamos por uma seta dessa maneira, nós dizemos então que aqui no meio houve então uma variação de entalpia. O que seria a variação de entalpia? Então, galera, é o ΔH, que nós veremos a rodo a partir dessa aula, beleza? Então, o que acontece aqui neste meio é a variação de entalpia, tá? Daqui a pouco eu quero discutir um pouquinho mais sobre ela com vocês, tá? Só que antes de eu discutir com vocês sobre esse ΔH, eu quero mostrar para vocês o gráfico de uma reação exotérmica, beleza? Olha então o gráfico de uma reação exotérmica. O que é mesmo uma reação exotérmica? É aquela reação que ela libera calor para o meio, beleza? Ela vai liberar energia para o meio. Então, olha só, a energia aqui nos reagentes são mais altas do que as energias envolvidas aqui nos produtos, belezinha? Então, vamos fazer os tracejados para ilustrar bem bacana essa ideia. Então tá aqui a nossa equação termoquímica, né? E aqui como que está liberando energia, a seta é para baixo. Está havendo então uma liberação de energia, beleza? E o que é isso daqui então aqui no meio, pessoal? É aquilo que nós acabamos de ver. É o ΔH.
H. É a variação de energia, né? Que nos dá uma representação do que está acontecendo aqui neste meio reacional. Entendido, pessoal? Então, se a energia dos produtos forem mais alta do que a energia dos reagentes, é endotérmica, né? É o outro gráfico aqui. Aqui, ó. Se a energia do produto for mais alta do que os reagentes, ela é endotérmica, né? A reação precisou absorver energia para acontecer. Tranquilinho? Agora, se ela for menor, se a entalpia final for menor do que a dos reagentes, ela é exotérmica. Precisou liberar energia. Por convenção, galera, o ΔH, se for positivo, nós dizemos que a reação é do tipo endotérmica. E se for negativo, é do tipo exotérmica. São assuntos fundamentais saber, porque nós, eu acho que já a partir da próxima aula, nós aprenderemos a calcular o ΔH. Ou da próxima aula, na 95 ou na 96. Com certeza uma das duas, belezinha? Só que, pessoal, tem uma coisa que eu ainda quero falar com vocês. Sobre esses gráficos. Como saber qual gráfico é endotérmico, qual que é exotérmico? Vão ser muito importante que vocês saibam quais. Então agora eu vou ensinar um macetinho para vocês decorarem ou aprender, sei lá, como vocês quiserem, sobre esse gráfico. Caso dê um branco lá na hora da prova, vocês fiquem nervosos e esqueçam, eu vou ensinar um macetinho para vocês. Imagine aqui que esse gráfico do endotérmico seja um escorregador, belezinha? E tem um menininho aqui embaixo. Vamos desenhar um menininho de palitinho aqui embaixo. Para esse menininho brincar nesse escorregador, o que ele precisa? Subir uma escadinha, correto? Então, se ele vai subir uma escadinha, significa que ele está subindo. Beleza? Ele está subindo a escadinha. Lembrando que eu sei que não é assim que se escreve subindo, tá? Isso é apenas um macetinho para vocês sacarem que quando ele está subindo, quer dizer que ele está uma reação do tipo endotérmica. Belezinha, pessoal? Isso é apenas um macetinho caso dê um branco lá na hora da prova. Já no caso, se ele já estiver aqui no alto, né, e ele quiser brincar no escorregador, ele vai ter que descer isso daqui, não é verdade? Então significa que ele vai escorregar. Então quando nós fazemos esse escorregar com X, nós sacamos que o gráfico é exotérmico. Belezinha, pessoal? Então aqui é apenas um macetinho meio bobo, mas que vai ajudar vocês na hora de fazer lá a provita do vestibular, né? Ou a provinha na escola, que eu sei que muita gente fica bem nervoso na hora e acaba, às vezes, prejudicando, né, o raciocínio, né? Então esse é um macetinho bobo, mas que ajuda a vocês a decorarem. Pessoal, vamos então agora voltar aqui lá das nossas primeiras aulas do Help Química, né? Que são as mudanças de estados físicos da água, né? Eu vou falar da água aqui, mas aqui é válido para qualquer material, beleza? Inclusive as mudanças de estados físicos que acontecem em uma reação química. Agora nós já temos maldade para sacar isso, beleza? Então olha só, pessoal. O que está acontecendo aqui, ó? Sólido, líquido, gasoso, gasoso, líquido, sólido. Nós já aprendemos a identificar o nome de cada uma dessas passagens e beleza. Só que agora eu quero falar com vocês quais são as energias envolvidas aqui. Será que são energias endotérmicas ou exotérmicas? O que será que acontece em cada processo desse? Vamos pensar um tiquinho? Olha só. Do sólido para o líquido. Vamos pensar lá no gelo da geladeira da nossa casa. Imagine que vocês tiraram uma pedra de gelo na casa de vocês e vocês deixaram em contato numa pia, numa mesa de ardósia, sei lá, num lugar qualquer, num recipiente. Após um tempo, esse gelo não vai começar a derreter até ficar totalmente líquido, belezinha? Só que agora imagine
que esse líquido que formou, vocês vão lá e colocam dentro de uma frigideira. Até essa água evaporar totalmente. Essa água que estava líquida virar gasosa. Pessoal, o que está acontecendo aqui em termos de energias? Do sólido para o líquido para o gasoso. Exatamente, né, pessoal? Está absorvendo calor. Ela está roubando calor do meio, né? Está roubando calor. O meio está roubando calor da vizinhança, certo? Por quê? Ele precisa de absorver energia aqui, tranquilo? Para quebrar essas ligações, para afastar essas moléculas, para deixar elas agitadas. Então nós dizemos que, nesse sentido de reação, é sempre endotérmico. Tranquilo? Vou colocar aqui endo. E, no sentido contrário, por exemplo, se vocês estão com um copo com água, vocês querem colocar no congelador, o que vai acontecer lá dentro? Vai começar, né, a perder calor para a vizinhança, né? O meio não está mais frio. Aí nós voltamos lá naquela lei da termodinâmica que fala que a troca de calor acontece do meio mais quente para o meio mais frio. A água aqui, ela tá mais quentinha, não tá? Então vai começar a perder calor, vai começar a perder energia para o meio, belezinha? Então, o nosso meio vai perder calor, energia para a vizinhança. Então, nós dizemos que é uma reação do tipo exotérmica. Belezinha, pessoal? Como que isso vai nos interferir nas reações químicas? Como que isso vai nos ajudar nas reações químicas? Se temos reações químicas onde o sistema era sólido e termina como líquido, nós dizemos que é uma reação química do tipo endotérmica. O contrário também é válido, de sólido para gasoso e assim sucessivamente. E se nós temos uma reação química do tipo que vem do gasoso, por exemplo, e termina no sólido, nós podemos afirmar com toda certeza que é exotérmica, porque liberou calor para o meio, liberou calor para a vizinhança que nós estamos tendo ali naquele ambiente, belezinha? Por isso, pessoal, em termoquímica, os estados físicos da matéria vai ser muito importante. Eu sempre insisti para vocês lá quando nós aprendemos a ver as equações químicas, quando nós vimos as reações químicas, eu sempre falava, gente, coloquem os estados físicos da matéria. Lá em soluções, eu falei muito isso também. Agora, aqui, quem não tiver familiarizado com os estados físicos da matéria é um grande candidato a perder questão de graça. Beleza? Então, galera, vocês do Help Química, não façam isso. Vocês são vencedores. Vocês, só de já terem chegado até a aula de número 94, pessoal, assim, tem que ter muita força de vontade para vencer. Belezinha? Então, não vamos perder questão de graça. Vamos fazer, então, alguns exercícios para fixar essas ideias? Eu não quis separar isso em aula de exercício, não, porque eu sei que vocês não gostam de assistir aula de exercício. Mas já que nós estamos na teoria, já estamos naquele gasto todo, vamos então fazer alguns exercícios para fixar bem mesmo essa ideia, belezinha? Vamos lá. Bom, galera, aqui então nessa parte da aula nós veremos alguns gráficos e também veremos alguns exercícios, beleza? Para fixar bem tudo que nós aprendemos até agora. Vai ser legalzinho, prometo. Então olha lá, galera. A questão número 1, ele fala o seguinte: a sublimação da água necessita de 51,2 kJ de energia. Com base nessas informações, responda. Escreva a equação termoquímica dessa transformação. Pessoal, o que seria então essa equação termoquímica? Aliás, primeiro de tudo, o que seria a sublimação da água? A sublimação da água, então, galera, nós acabamos de ver aqui, ela é um processo que passa do sólido para o gasoso, é um processo endotérmico. Então nós vemos que a água, pessoal, o processo de sublimação dela, ou seja, quando ela está passando do sólido para o gasoso, é um processo endotérmico. O meio tem que absorver energia da vizinhança para acontecer, belezinha? E nós vimos também, já nessa aula, que os processos endotérmicos, né, as energias envolvidas neles, são aqui nos reagentes que nós temos que colocar a quantidade de energia envolvida, belezinha? Então ele está pedindo para escrever a equação termoquímica dessa transformação. Então olha só, se é uma sublimação,
nós estávamos trabalhando com água líquida, belezinha? E essa água líquida, ela está absorvendo 51,2 kJ de energia. Beleza? E essa absorção, então, vai formar o quê? Água gasosa, já que se refere à transformação, já que se refere à sublimação. Belezinha, então, pessoal. Alguma dúvida até aqui? Acho que não, né? Facinho, facinho. Então agora vamos representar graficamente essa transformação química. Eu sei que esse S tinha que estar aqui em cima, beleza, pessoal? Só que o espaço aqui foi pouco e para ficar feio, para não ficar tão feio, eu coloquei o S embaixo. Mas eu acho que acabou ficando mais feio ainda, né? Mas tudo bem. Ele pede o seguinte: represente graficamente essa transformação. Pessoal, tem duas maneiras de representarmos essa transformação. Eu vou fazer a primeira representação gráfica de acordo com o que nós vimos alguns minutos atrás nessa aula, beleza? E lá na questão 3, eu vou mostrar uma outra maneira gráfica que também poderia ser representada e estaria correta, belezinha? Então, a primeira representação gráfica é aquela que nós já aprendemos, né? Colocar aqui o eixo, aonde envolve a entalpia, belezinha? E aqui embaixo é onde nós teremos o caminho da reação. Eu vou colocar aqui só CR para abreviar, beleza? Então aqui nós temos aqui no eixo Y nós temos a entalpia e aqui no eixo X nós temos o caminho de reação. Agora nós temos que representar isso graficamente, beleza? Nós já não vimos que essa reação ela é do tipo endotérmica, então nós temos que representar o gráfico que está sobendo. Lembram disso, né? Então, a representação ficaria da seguinte maneira. Essa daqui seria, então, o esboço, seria o esqueleto, né, do nosso gráfico. Ele está pronto? Não, né, pessoal? Ele não está pronto. Por que ele não está pronto? Por quê? Aqui embaixo nós teremos que colocar a água líquida. Beleza? E aqui em cima a água gasosa. Tranquilinho? Tranquilinho, né? Facinho, facinho. Aqui embaixo, então, a entalpia dos reagentes e aqui em cima a entalpia dos produtos. E aqui neste meio, então, pessoal, nós temos quem? A variação de entalpia. Nós temos o ΔH, né? Este ΔH, então, é de 51,2 kJ positivos. Por quê? Lembra que eu falei com vocês, né? Que eu mostrei lá pra vocês. Se o ΔH é maior do que zero, por convenção, é endotérmico. E se é menor do que zero, por convenção, é exotérmico. Então, como que essa reação ela é endotérmica, o ΔH dela é positivo. Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui? Facinho, facinho, né? Depois, como eu falei, eu vou mostrar uma outra maneira de representar isso também graficamente. É uma maneira um pouco mais difícil, tá? Mas eu vou mostrar só na questão 3. Mas também dá pra sacar legal. Questão 2. Ele pergunta o seguinte: quais mudanças a seguir é do tipo exotérmica? Essa é legal, essa é uma questão boa. E essa daqui é uma questão de uma universidade, da Universidade de Chagas da Bahia. Beleza, pessoal? Então, olha só. O que eu havia falado com vocês lá nas mudanças, nas transformações, lá nas mudanças de estados físicos. Vamos voltar aqui de novo. Olha só. Quando nós estamos passando aqui do sólido no sentido gasoso, ela é endotérmica. Lembra que eu falei com vocês, dei até o exemplo lá do gelo, né? Então, pessoal, o processo contrário, quando está passando do gasoso para o sólido, ela é exotérmica. Então, o que nós temos que olhar para essas alternativas aqui
e termos a maldade. Temos que ver quem está passando do gasoso e chegando ao sólido. Beleza, pessoal? Pode ser uma questão do Enem? Pode ser uma questão que o Enem cobre parecido. Beleza? Porque o Enem tem que dar um testamento em cada questão. Não dá uma questão com uma pergunta pequena, né? Mas pode sim cobrar de uma maneira parecida. Pessoal, item A. De líquido para o gasoso. Endoeso. Exatamente. Endo. Questão D. Sólido para gasoso. Endoeso. Endo também, né, pessoal? Tá absorvendo energia para fazer essa mudança de estado físico. Item B. Sólido para o líquido. Mesma coisa, né, pessoal? Também ela é endo. Beleza? Endotérmica. Líquido para o gasoso. Endo também. Né? Tem que liberar, tem que absorver essa energia do meio, né? Para mudar esse estado físico. E a nossa, então, que sobrou do gasoso para o líquido. Não tá gás, não tá aquelas energia toda, aquela alta energia cinética que nós já vimos lá nas primeiras aulas do Rep Química. Então nós precisamos liberar um pouco dessa energia, beleza? Para passar para o líquido. Então essa é ESO, beleza? Então a resposta é a letra C de cachorro quente. Tranquilinho? Tranquilinho. Agora sim, outra maneira que eu falei com vocês que poderia ser representada graficamente. A mesma equação termoquímica. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa do que isso daqui. Só que representado de uma maneira diferente. Uma maneira, vou falar a verdade, um pouco mais feia. Né? Eu ia falar um pouco mais bonitinha, mas eu estaria mentindo pra vocês. Porque essa maneira é muito feia de representar. Mas é uma maneira muito comum de se cobrar em prova. Por isso que eu falei com vocês, pessoal. Quando é endo, a setinha é pra cima. Quando é exo, a setinha é para baixo. Beleza? Mais pra frente eu mostro gráficos deste tipo para exotérmico para vocês. Mas por enquanto não, para não encher demais a cabeça de vocês de linguiça. Aqui, na questão 3, ele fala o seguinte. Determine as equações termoquímicas de acordo com o gráfico abaixo. Pessoal, olha só. Primeira coisa. ΔH positivo. Endoeso. Exatamente, endo, né? Então ela é endotérmica. Tranquilinho? Então se é endotérmica, essa energia envolvida, ela tem que estar nos produtos ou nos reagentes? Exatamente, nos reagentes, beleza? Então aqui embaixo, estamos nos referindo aos reagentes. E aqui em cima é a entalpia dos produtos. Teve a maldade de visualizar tudo isso? Agora é só copiar de novo e fazer a equação termoquímica. Olha só. Isso mais isso pertence ao meu reagente. Belezinha? Então olha só. Mercúrio sólido mais 90,37 kJ produzindo Hg líquido mais meio mol de oxigênio. Aí, algumas pessoas devem estar se perguntando, de onde surgiu esse oxigênio? Esse oxigênio aqui nessa questão fica subentendido que foi feito num sistema aberto. E que esse mercúrio, ele então, nessas condições, ele reage com o próprio oxigênio do ar. Belezinha? Mentira, pessoal, pequeno errinho detectado. Isso aqui é um óxido de mercúrio, tá? HgO. Então eu coloco aqui um oxigênio na frente. Agora sim, o óxido de mercúrio sólido, ele necessita absorver 90,37 kJ, aqui não é quilograma, é kilojoule, me desculpem mais uma vez. Esse aqui é um J e não um G. 90,37 kJ de energia
liberando 1 mol de mercúrio líquido mais meio mol de oxigênio gasoso. Agora sim a questão tá certinha, beleza, pessoal? Vocês me desculpem fazer esse diagrama, porque a questão que eu tava olhando tava faltando esse oxigênio, e realmente sem esse oxigênio aqui nos reagentes não seria possível responder essa questão. Tranquilo, pessoal? Gostaram da aula de hoje, então? Um pouquinho grande, um pouquinho cansativa, mas por favor, não deixe de dar aquele like de gostei não, entendeu? Convide os amiguinhos, compartilhe no Twitter, no Facebook, entendeu? Vamos que o canal Help Química tá levando conhecimento de graça e de qualidade para todos. Beleza? Pessoal, então na próxima aula eu vou falar sobre o que influencia esse ΔH. Tranquilo? Então tá. Um abraço e até já.